Olha, hoje a gente vai explorar uma pequena parte do corpo que, na verdade, conta uma história gigante sobre design, sobre desenvolvimento e também sobre vulnerabilidade. Com certeza. A gente está falando da região inguinal. E o que o nosso material revela é que essa área não é só um ponto no mapa da anatomia, sabe? É uma passagem, um túnel construído com as próprias camadas da parede do nosso abdômen. Exato. E a razão da sua existência, principalmente nos homens, é uma jornada embrionária, assim, fascinante. É uma história de engenharia biológica. O nosso objetivo hoje é justamente entender a arquitetura desse túnel, o canal inguinal. A gente vai ver como ele é construído, camada por camada, por que ele precisa existir e, o que é crucial, como essa solução de design cria um ponto fraco. Um ponto que é a origem de uma das condições cirúrgicas mais comuns que existem, que são as hérnias. Essa é transformar o que parece um tema anatômico super denso numa narrativa lógica, né? Sobre como o corpo resolve problemas e como, às vezes, as soluções vêm com suas próprias falhas. Exatamente. Para começar, vamos nos localizar. Onde exatamente fica essa região inguinal? A fonte dá uns pontos de referência bem claros, né? Sim, bem claros. A gente está na parte de baixo da parede abdominal. É só imaginar uma linha diagonal que vai da espinha ilíaca antero-superior. Que é aquele ossinho mais saliente que a gente sente na frente do quadril, certo? Isso, esse mesmo. Essa linha vai desse osso até o tubérculo púbico, que fica mais para o centro. Entendi. E conectando esses dois pontos, a gente tem uma estrutura fibrosa que é fundamental, o ligamento inguinal. Pensa nele como uma corda esticada. Ele é a base, o verdadeiro piso de todo o canal. Ah, então o canal fica logo acima desse ligamento? Exatamente. É um túnel oblíquo de uns 4 ou 5 centímetros que atravessa a parede do abdômen bem em cima dele. Um túnel. E como todo túnel, ele serve para alguma coisa passar por dentro. O que exatamente está sendo transportado aí? Olha, aqui está a primeira grande diferença. E é uma que dita quase toda a relevância clínica do assunto. Ah, é? Sim. Nos homens, o canal permite a passagem do cordão espermático. É um pacote bem robusto, com vasos, nervos e o ducto que leva o esperma. Certo. Já nas mulheres, o conteúdo é bem mais simples. É o ligamento redondo do útero. Nossa, bem mais simples mesmo. E essa diferença de carga, digamos assim, já nos dá uma pista de por que os problemas nessa região são muito mais comuns nos homens. E claro, o túnel tem uma entrada, o anel inguinal profundo, e uma saída, o anel inguinal superficial. Tá, e é aqui que a coisa começa a ficar fascinante, né? Porque, como o nosso material detalha, esse canal não é um tubo que veio pronto de fábrica. De jeito nenhum. Ele é formado pelas próprias camadas de músculos e tecidos da parede abdominal. É como se a natureza tivesse usado as paredes que já existiam, só que organizando de um jeito diferente para criar essa passagem. É a melhor forma de pensar. Se a gente lembrar da ordem das camadas da parede do abdômen, de fora para dentro, primeiro tem o músculo oblíquo externo, depois o oblíquo interno e, mais fundo, o transverso do abdômen. Certo. E por baixo de todos eles, uma membrana fininha, mas bem resistente. A fáscia transversal. Essas 4 estruturas são as peças de Lego que constroem o canal. E como essas peças se encaixam? Como que elas formam um teto, um piso e as paredes? A organização é muito engenhosa. A parede da frente, a anterior, é formada principalmente pela aponeurose do músculo mais superficial, o oblíquo externo. Ok, a da frente. A parede de trás, a posterior, que é a mais importante quando a gente fala de fraqueza, é formada pela fáscia transversalis. O teto do canal são fibras do oblíquo interno e do transverso, que faziam um arco por cima. E o piso, como a gente já falou, é o ligamento inguinal. Então, cada músculo do abdômen doa um pedaço da sua estrutura para formar um limite desse túnel. Ele não é uma estrutura à parte, ele é a própria parede, só que rearranjada. Perfeito. É isso mesmo. Mas isso levanta uma questão. Por que essa complicação toda? Por que o corpo masculino precisa dessa passagem tão elaborada? A resposta que a fonte nos dá é uma das histórias mais incríveis do desenvolvimento humano. É sobre a jornada dos testículos. Exatamente. Os testículos, eles não se formam no escroto. Eles começam a vida lá dentro da cavidade abdominal, bem no alto, perto dos rins. Nossa, lá em cima? Sim. E para eles serem funcionais na vida adulta,
Eles precisam estar fora do corpo, onde a temperatura é um pouco mais baixa. Para isso acontecer, eles têm que migrar, descer. E o caminho que eles fazem é justamente através da parede abdominal, criando o canal inguinal no processo. Essa migração dos testículos é incrível. Mas só como um processo com muitos pontos de falha. O que acontece se essa jornada não for completada? É daí que vem condições como a criptorquídea, os testículos não descidos? Precisamente. A falha nesse processo de descida é a causa da criptorquídea, uma condição que precisa de intervenção porque o testículo no abdômen pode afetar a fertilidade, aumentar outros riscos. Entendi. Mas quando a jornada dá certo, o jeito como o testículo atravessa as camadas é o que define toda a anatomia do cordão espermático. E como ele atravessa essas camadas todas sem, sei lá, rasgar tudo? A fonte usa uma analogia que é brilhante. Imagine empurrar o dedo contra um balão de festa. Ok. O dedo não fura o balão, ele o deforma e o veste. O balão passa a envolver o dedo. O testículo faz a mesmíssima coisa com as camadas da parede abdominal. Nossa, que imagem boa! Ao passar pela camada mais interna, a fáscia transversal, ele a empurra e arrasta junto com ele, e isso forma a primeira cobertura do cordão, a fáscia espermática interna. Certo. Então a primeira camada do cordão é a fáscia da parede que pegou carona. E as outras? O padrão continua. O testículo passa por baixo das fibras do músculo transverso do abdômen, que forma o teto, por isso esse músculo não contribui com uma camada. Ah, ele passa por baixo. Isso. Mas ao passar pelo músculo oblíquo interno, ele arrasta algumas fibras musculares. Essas fibras se tornam um músculo cremaster e sua fáscia. E por fim, ao sair pelo anel superficial, que é uma abertura no oblíquo externo, ele arrasta essa camada, formando a cobertura mais externa, a fáscia espermática externa. Peraí, um segundo. Isso é incrível. Quer dizer então que o músculo cremaster, aquele famoso pelo reflexo de contrair e elevar o testículo, na verdade é um pedaço do nosso músculo oblíquo interno que foi deslocado? Exatamente isso. Um pedaço que pegou carona com o testículo na sua descida. Nossa, a gente não costuma pensar nessa origem compartilhada. E essa percepção é a chave para entender tudo. O cordão espermático não é uma estrutura estranha que foi enfiada ali. A gente está literalmente olhando para a própria parede do abdômen que foi esticada para fora, como a manga de uma camisa sendo puxada. Que loucura! Agora vamos olhar o que fica dentro do canal no dia a dia. A gente já falou da diferença entre homens e mulheres. Nas mulheres, a fonte diz que o conteúdo é o ligamento redondo do útero, uma estrutura bem menor. Sim, e essa diferença tem uma consequência clínica direta. O canal inguinal feminino é mais estreito e o que passa por ele é bem menos volumoso. Por isso, a pressão nas paredes é menor e as hérnias são bem menos comuns em mulheres. E nos homens? Nos homens, a história é outra. O cordão espermático é uma autoestrada movimentada. Ali dentro a gente tem o ducto deferente, que transporta o esperma, a artéria testicular que leva sangue, um complexo de veias chamado plexo pampiniforme, que ajuda a regular a temperatura, além de nervos, vasos linfáticos. É uma linha de suprimento completa. Entendi. Então a solução de engenharia para os homens é muito mais complexa e envolve um passageiro bem maior. Isso soa intuitivamente como um projeto com maior risco de falha. É essa a história por trás das hérnias. Você tocou no ponto central. É um compromisso evolutivo. O corpo precisava de uma saída, e essa foi a melhor solução possível, mesmo não sendo perfeita. E toda essa complexidade, para quem estuda a área da saúde, exige muita repetição, muita atenção aos detalhes. Exige mesmo. E essa repetição pode ser exaustiva se a gente não tiver o material certo. Eu lembro da minha época de estudos, ter um bom banco de questões era o que separava a aprovação do desespero. Com certeza. E é exatamente por isso que a ferramenta que o nosso parceiro Medicob oferece é tão útil. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. É uma ferramenta e tanto. Mas retomando, essa passagem maior nos homens cria uma vulnerabilidade estrutural. Como que isso se transforma numa hérnia? Uma hérnia, como a fonte define, é simplesmente a protusão de um órgão
geralmente uma alça do intestino, através de uma fraqueza na parede que deveria contê-lo. No caso do canal inguinal, a fraqueza já existe. O que falta é um gatilho. E esses gatilhos são coisas que aumentam a pressão dentro do abdômen, né? A fonte menciona tosse crônica, esforço para evacuar, levantar peso do jeito errado. Perfeito. Tudo que empurra o conteúdo abdominal contra essa parede, essa pressão força o intestino contra os portões do canal inguinal. E é aqui que a nossa fonte apresenta a distinção clínica mais importante, a diferença entre hérnia inguinal direta e indireta. Ah, sim. E a classificação depende de onde a hérnia se origina em relação a um marco anatômico-chave, os vasos epigástricos inferiores. Certo, a localização em relação a esses vasos. Qual é a primeira, então? A primeira é a hérnia indireta. Ela é chamada assim porque segue o caminho indireto e tortuoso do próprio canal inguinal. Ela entra pelo anel inguinal profundo, que fica lateral a esses vasos epigástricos. E a causa? Geralmente a causa é congênita, uma falha no fechamento completo de um saquinho que acompanha o testículo na sua descida. E como essa hérnia usa o caminho que já existe, ela pode percorrer todo o canal e descer até o escroto. Entendi. E a hérnia direta? A hérnia direta é diferente. Ela não entra pelo anel profundo, não segue o trajeto do canal. Ela é o resultado do enfraquecimento da parede posterior ao longo da vida, por isso é considerada adquirida. Ah, Ela empurra a parede diretamente para frente, numa área de fraqueza que fica medial aos vasos epigástricos. É uma protusão mais direta, mesmo. Como ela não entra no caminho do cordão, raramente desce até o escroto. entendi. Então, para resumir, a hérnia indireta é como um ladrão que usa uma passagem secreta já existente, que deveria ter sido fechada. E a hérnia direta é como alguém que, pela força, derruba uma parede que ficou fraca com o tempo. É uma analogia perfeita. Caminhos diferentes, causas diferentes. Ok, os caminhos são diferentes. Mas na prática, para o paciente, isso muda alguma coisa? Uma hérnia direta é menos perigosa que uma indireta que pode descer até o escroto? Existe um risco maior de complicação em uma delas? Essa pergunta é crucial. E sim, existe uma diferença no risco. A hérnia indireta, por passar por um caminho mais longo e estreito, o canal, tem um risco maior de ficar presa. É o que a gente chama de encarceramento. E isso é grave. Muito grave. Porque se a alça do intestino que está presa tiver seu suprimento de sangue cortado por esse anel apertado, isso vira uma emergência cirúrgica gravíssima. A gente chama de hérnia estrangulada e pode levar à necrose do intestino. Nossa. A hérnia direta, por ter uma base mais larga e não passar por um anel tão apertado, tem um risco bem menor de encarceramento e estrangulamento. Como a exploração de uma pequena região nos levou a uma história completa sobre desenvolvimento, função e, no fim, sobre uma condição que pode ameaçar a vida. É um exemplo perfeito de como forma e função estão interligadas na biologia. O canal inguinal é uma solução de engenharia para um problema específico: posicionar os testículos fora do corpo. Certo. Mas, como em todo projeto de engenharia, essa solução criou pontos de tensão, potenciais de falha. As hérnias são a manifestação clínica dessa falha estrutural. É uma perspectiva muito poderosa. A gente passou de uma descrição de músculos para entender por que uma das cirurgias mais realizadas no mundo é necessária. E, para deixar um último pensamento para reflexão, a fonte menciona que o músculo cremaster, aquele pedaço do oblíquo interno que pegou carona, tem a função de elevar os testículos para controle de temperatura. Uhum. Isso nos leva a uma questão interessante. Como outras funções corporais que parecem não ter relação, como a regulação da temperatura, estão intrinsecamente ligadas a essa arquitetura abdominal, e que outras vulnerabilidades ou, quem sabe, vantagens sutis essa conexão pode criar no nosso dia a dia.